vamos dar início à unidade 4, né, do nosso curso de leitura de desenho de projetos prediais. Na unidade 4 nós vamos ver, né, os projetos que a gente chama de projetos complementares. Na unidade anterior nós vimos os projetos, né, que formam os desenhos que formam o projeto arquitetônico, que é o ponto inicial da construção da edificação. Agora nós vamos ver os projetos complementares. São os projetos, né, que tratam das instalações da edificação. Então eu defino a arquitetura, a partir da arquitetura eu passo para os outros profissionais, né, engenheiro elétrico, engenheiro civil, né, o paisagista. Então eles vão criar outros projetos para concluir, né, cada um na sua área, para concluir o projeto da edificação. Então aqui nós vamos ver os projetos de urbanização, projetos de paisagismo, projetos hidrossanitários, projetos de gás, projetos elétricos, projetos de instalações telefônicas, né, proteção e combate a incêndio e os projetos estruturais e de fundação. Então, começando aí pelo desenho de urbanização. Então, a urbanização de uma gleba é um processo de intervenção no espaço que cria áreas de múltiplos usos, tanto públicas como privadas, tais como áreas de vias, né, de sistema viário, de lazer, do uso institucional, de comércio e de habitação. Então, nesse projeto deve conter, né, o sistema viário identificado, com eixos estaqueados, numerados e suas respectivas larguras. Indicação de fases, se houver. Desenho e numeração de quadras, lotes residenciais, unifamiliares e multifamiliares, lotes comerciais, áreas institucionais, áreas verdes e sistema de lazer. Identificar nos lotes multifamiliares a área privativa, quando houver. Identificação das faixas não edificantes, de domínio e de área de preservação, preenchimento do carimbo e tabela de áreas, curvas de níveis de metro em metro com indicação de valores dos níveis de 5 em 5 metros, né? Todas as direções e extensões de todas as linhas da divisa, quer da gleba total, quer das fases das quadras e lotes. Os pontos principais, tais como deflexão e interseção das divisas, do eixo e da largura das ruas, avenidas e praças, né? Identificação dos confrontantes, identificação da malha e coordenadas magnéticas. Então, no capítulo anterior, nós vimos da planta de locação e a planta de situação. Planta de locação, eu vou locar, né, meu condomínio, minha casa dentro do lote. Nesse caso aqui, né, trata-se de um projeto onde eu vou pegar uma gleba de terra e vou dividir ela em lotes. Esse loteamento pode ser um loteamento fechado ou não, né? Então, ele vai ter aqueles mesmos dados, né, que é a identificação das ruas, dos lotes, né, das quadras e lotes, e vai auxiliar o profissional a identificar, né, o endereço de cada lote, aquelas áreas, né, que não podem ser edificadas, vai identificar aquelas áreas destinadas ao comércio, né, as áreas destinadas ao uso público e uso privado, né, saber, né, como lidar com essas situações de separar esses ambientes. O projeto de paisagismo. Então, o projeto de paisagismo tem como objetivo a melhoria da qualidade ambiental e visual do conjunto, além da valorização e organização dos espaços livres de recreação e zonas de preservação, incluindo a recuperação das áreas degradáveis, as áreas degradadas eventualmente existentes no conjunto. O projeto de paisagismo será desenvolvido nas áreas que constituem o sistema de lazer e sistema viário do conjunto, no que diz respeito à ocupação, drenagem e plantio. Então, o que aparece lá na nossa planta de paisagismo? Então, a planta de vegetação, colocação das espécies, incluindo tabela das plantas contendo nome popular, nome científico, porte das mudas, tamanho das covas, quantificação das espécies, locação dos equipamentos de recreação, acesso, drenagem específica. Então, aí nas imagens nós temos aí, né, dois exemplos de projeto de paisagismo.
O projeto da direita, né, ele está indicando áreas verdes, né, áreas onde tem um lago aí. Está identificando os equipamentos, onde é que eu tenho praça, onde é que eu tenho banco, onde é que eu tenho orelhão, onde é que eu tenho lixeiro. Então, os equipamentos que vão compor essa área de lazer. Na da direita, eu já tenho, né, um projeto mais preocupado com as plantas. Que tipo de plantas eu vou plantar. Então, ele mostra até o exemplo aí em fotos, né? Ele indica lá a posição e faz a legenda através de foto. Então, naquele local vai ter a planta, né, e ele especifica a foto, o nome popular, o nome científico da planta e bota o porte, né? Então, um porte ideal para aquela planta. Então, como é que isso vai auxiliar o profissional do condomínio? Então, ele vai fazer, né, a substituição quando houver necessidade, né, a planta morrer. Então, ele vai lá, já sabe qual a espécie que ele tem que procurar, pelo nome científico, pelo nome popular, né? O tamanho dela, o porte. Então, ele já tem que ficar se preocupando com a poda dessas árvores. Então, ele tem uma altura indicada. Se passar daquela altura, ele já vai se preocupar com a poda, né? Então, é isso que o projeto de paisagismo vai ajudar o profissional do condomínio. É o projeto de instalações hidrossanitárias. Os projetos deverão apresentar soluções para o sistema de abastecimento, reserva e distribuição de água fria, água aquecida, né? Reserva e distribuição da água quente, reserva e distribuição da água fria para o combate a incêndio, coleta, condução e destinação dos esgotos sanitários de águas pluviais para edificações habitacionais e comunitárias. Então, um dos projetos vai ser o projeto de água fria, né? O projeto de água fria, ele vai conter, né, onde eu vou armazenar essa água, onde vai ser a caixa d'água, o volume dessa caixa d'água, né? Dessa caixa d'água, né? Como vai ser o abastecimento? Então, o percurso que vai da rua até o abastecimento dessa caixa d'água. E a distribuição dessa caixa d'água para as unidades habitacionais, né? Então, ele vai dizer o percurso de cada tubulação com as respectivas, né, os respectivos dimensionamentos dessa tubulação, né? Mesma forma, vai ter o esgoto sanitário. Então, todo ponto que vai ter uma saída de água deve ter a ele associado um ponto de esgoto. Então, esse projeto ele vai dizer, né, o destino desse esgoto, o percurso que essa tubulação faz, a dimensão dessa tubulação, onde eu vou ter caixa de gordura, onde eu vou ter caixa de passagem, né, para dar o destino. E o projeto de águas fluviais, né, que é ele vem junto com o projeto da cobertura e ele vai indicar quais os meios de coleta dessa água pluvial, se ela vai ser coletada ou não, né? Então, através de calha, essa calha ela vai ser dimensionada para que ela consiga captar, né, sem extravasar essa água, consiga captar e dar um destino para essa água. Ela vai ser reutilizada, ela precisa do armazenamento, ou ela vai ser simplesmente jogada na rua. Então, de posse desses projetos, o projeto de água, por exemplo. Então, você consegue ajudar um profissional que vai prestar o serviço no seu condomínio a identificar, né, o percurso de uma tubulação. Então, essas tubulações, muitas das vezes, elas são embutidas na parede. Então, a gente já viu muitos acidentes onde vem um marceneiro, um instalador, um vidraceiro, que ele vai fazer um furo na parede e se depara com, né, um cano que não estava previsto. Então, acaba acontecendo um acidente, um problema mais grave. Então, com esse projeto, você vai saber identificar, né, por onde passa a tubulação dentro da parede e onde você pode, né, achar o registro que vai fechar a passagem dessa água. No caso das instalações sanitárias, você vai também, da mesma forma, conhecer o percurso do esgoto, né? Um profissional que vai lá para prestar um serviço para desentupir o esgoto. Então, ele precisa saber, né, porque ele consegue na parede ver apenas o tubo de entrada do esgoto. E por onde é que esse esgoto vai? Então, ele precisa, né, preparar pelo menos as ferramentas que dê para ele vencer esse percurso de esgoto. Caixa de gordura, né, um problema bastante grave que a gente tem nos condomínios, né? Vez ou outra as pessoas, né, não se preocupam com o que vão jogar no esgoto. Então, um serviço muito comum nos condomínios é a limpeza das caixas de gordura. Então, o profissional precisa saber a posição de cada caixa de gordura, né? De onde é que vem o esgoto que vai passar nessa caixa de gordura, os cuidados que ele tem que ter. Então, tudo isso vem no projeto.
Então, aí na imagem a gente tem, né, um exemplo aí de instalação hidráulica de um banheiro, onde tem também as vistas em perspectiva, né, e as vistas ortográficas. E no outro slide a gente tem aí um exemplo de instalação sanitária, né, os pontos de esgoto que vai sair da pia e tem do ralo do banheiro e tem do vaso sanitário. Na terceira imagem nós temos aí o sistema de coleta das águas pluviais, né, dando seu destino, né, sua coleta através de calha e o destino que vai desaguar lá na rua. Instalação predial de gás combustível. Então, os projetos deverão apresentar soluções para o sistema de abastecimento, né, reserva e distribuição do gás combustível para as edificações habitacionais e ou comunitárias. Os projetos serão desenvolvidos visando atender aos sistemas prediais, sejam eles de unidades habitacionais térreas, sobrados ou verticais, ou de equipamentos comunitários e demais edificações. Então, da mesma forma, você em mãos de um projeto de gás, você vai saber, né, qual é a capacidade de armazenamento lá, porque lá no projeto vai ter a quantidade necessária de tanques de gás, de botijões de gás necessário para abastecer o condomínio. Então lá você vai receber, né, o caminhão que vai abastecer, então tem que saber por onde é o acesso, né, tem que saber o sistema de válvula que vão desligar esse sistema, né, e o percurso desse sistema que vai do ponto de abastecimento até o ponto de consumo, que é lá dentro da edificação, ou apartamento ou casa. Então, tudo isso vai estar, né, especificado no projeto, através do percurso e da dimensão da tubulação, né, para uma eventual consulta, né, para você auxiliar o prestador de serviço, ou no abastecimento, ou mesmo na manutenção do sistema. Projeto de instalações elétricas. Então, o projeto deverá apresentar soluções para instalações elétricas de maneira racional, a fim de proporcionar de modo seguro e efetivo a transferência de energia elétrica desde o poste de entrada até o ponto de utilização, seguindo os parâmetros e diretrizes técnicos a seguir. Deverá também apresentar a solução para a instalação condominial, incluindo iluminação e força. No projeto de distribuição de energia, devem ser claramente apresentados os pontos de iluminação, tomadas e forças de ponto de minuteria. Então, os demais pontos eventuais necessários relativos ao sistema de segurança contra incêndio, por exemplo, né, serão previstos em projetos específicos. Então, o projeto elétrico, como ele falou, ele vai desde o porte, né, passando pela caixa de medição, caixa de distribuição, né, até a caixa de distribuição do condomínio, até a caixa de distribuição da unidade habitacional. Daquela caixa ele vai especificar o caminho, né, e a fiação necessária para cada ponto de iluminação, ponto de tomada geral, ponto de tomada específico. Então, tudo isso também é necessário. Por exemplo, uma pessoa quer instalar um novo equipamento, eu quero acrescentar um ponto de tomada. Então, esse projeto vai te mostrar o percurso, né, que você tem que seguir para melhor posicionar essa nova tomada. Ou quer instalar um ventilador de teto. Então, precisa saber da caixa de distribuição, o percurso que essa fiação vai ter até esse ponto de teto. Certo? Então, esse projeto é importante, mais uma vez, para auxiliar, né, esse profissional, esse outro profissional que vai prestar o serviço, ou mesmo o morador que queira tirar alguma dúvida. Então, na imagem aí a gente tem né, um projeto simplificado de uma residência, onde eu tenho a caixa de distribuição e eu tenho o percurso, né, de cada ramal, cada conjunto de fio que vai atender, né, cada tomada, cada ponto de iluminação. Então, ele distribui os circuitos, especifica os circuitos e dá o percurso necessário para cada circuito. Projeto de instalações telefônicas. Então, o projeto deverá apresentar soluções de instalações telefônicas de maneira racional, segura e efetiva, desde a chegada do cabo telefônico, partindo da rede pública até o ponto de utilização na edificação. Poderá também, né, contemplar instalações de rede, de computadores, né, a internet, e rede TV. Então, aí na imagem, o projeto telefônico ele é um projeto mais simplificado, né, mas também é importante para conhecer onde o instalador vai
vai ter o acesso ao teu ponto interno. Então aí vai desde o porte até a caixa de distribuição, né? E distribuindo até o ponto final. Então isso também pode ser utilizado como ponto de rede de computadores e ponto de TV. Então, nesse mesmo projeto eu já posso, né, indicar os caminhos que vai para esses três projetos. Projeto de instalações de combate a incêndio. Então, o projeto deverá apresentar soluções para garantir condições mínimas de segurança contra incêndio, né? Então, esse projeto aqui ele vai localizar as placas indicativas de saída de emergência, iluminações de emergência, tipos de extintores, sistemas de hidrantes e sistema de sprinklers. Então, hoje, um sistema desse ele precisa ser aprovado pelo bombeiro. E toda vez o bombeiro vai ao condomínio para, né, olhar se essas instalações estão de acordo com o projeto. Cada visita dessa ela é cobrada pelo bombeiro. Então, um bom serviço seria você pegar esse projeto, checar se todas as informações estão corretas, né? Todas as placas estão no lugar, todos os equipamentos estão funcionando antes de chamar o bombeiro. Então, o bombeiro ele já vem só para conferir e dar o laudo. Então, isso aí já pode ser conferido pelo profissional que conhece o projeto. E por último, aí nós temos os projetos de estruturas e fundações, né? Então, os projetos de estruturas e fundações devem viabilizar técnica e economicamente a obra que se pretende construir. Então, nesse projeto de estruturas, lá vai estar especificado todas as vigas e todos os pilares, né, com as respectivas seções e ferragens necessárias para a execução. Então, como essas estruturas elas também ficam escondidas, né, as fundações ficam enterradas e as vigas e pilares ficam embutidos nas paredes. Então, é muito importante o conhecimento, né, dessa estrutura, a posição dessas estruturas para que, né, facilite até na hora da abertura de uma porta. Então imagine se você quer fazer uma abertura numa porta, então você vai se deparar com um pilar naquela abertura, então não vai permitir essa abertura. Então o conhecimento do projeto vai servir justamente para você identificar a posição desses elementos.